Eu espero que você tenha visto esse nosso podcast aqui, que através de testemunhos de vários profissionais da ciência altamente condecorados do passado e do presente, argumentam qual é a explicação mais plausível para a origem do universo. E também esse vídeo aqui que eu espero que, se você ainda não assistiu, por favor assista, que da mesma forma, através de cosmólogos, físicos e astrofísicos, matemáticos e outros profissionais da área, inferem o que eles creem ser a melhor explicação para a precisão das constantes e quantidades físicas fundamentais do universo. Mas agora a gente vai de inconcebivelmente vasto para infinitesimalmente pequeno, à medida que a gente lidar nesse episódio aqui agora com a complexidade da célula e o enigma do DNA. Os cientistas estão cada vez mais conscientes de que a aparência fortíssima de design, ou do que a gente chama aqui de projeto planejado, na biologia, ou a gente pode falar em tudo aquilo que é vivo, essa aparência de design não tem sido capaz de ser explicada através da teoria da evolução do Charles Darwin, o pai da teoria da evolução. Qual é essa pergunta não respondida pela teoria da evolução? Ela é mais ou menos assim: qual é a origem dessa enorme e complexa gama de informações presentes que existe mesmo nas células mais simples? Qual é a resposta para o que a ciência tem aprendido nessas últimas décadas a respeito de informações, códigos de extrema complexidade e que acontecem sem parada dentro das células? Qual é a explicação mais plausível para códigos que geram informações funcionais? Não só informações, mas informações com funções. Eu quero mais uma vez te convidar para vir comigo nessa pequeníssima, grandiosa jornada que os grandes profissionais da área da ciência têm descoberto e quais são as conclusões deles sobre o assunto do que ou de quem gerou a complexidade da célula e o enigma do DNA. Vamos lá com a gente? Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Minha Fé em Evidência. Uma nova forma de se ver a vida ficou evidente com a invenção do microscópio pelo cientista holandês Van Leeuwenhoek em 1674. E com isso também todo um mundo novo de mobilidade. Até ele vir com esse tal de microscópio, se você observasse num pequeno montante de água, tudo que você ia ver seria aquela água ali paradinha na sua frente. Mas quando Leeuwenhoek olhou para a água de uma lagoa, debaixo do recém-inventado tal do microscópio, os olhos dele foram abertos para toda uma variedade de tipos diferentes de movimentos acontecendo ali dentro daquela água, que até então parecia só uma água estática. Ele falou: o quê? Tem mobilidade dentro da água? Tem movimento acontecendo numa água parada e a gente não sabia? Daí ele rapidamente declarou: o movimento da maioria deles na água era tão rápido e tão variado, para cima, para baixo e em volta, que admito que não poderia, mas fico maravilhado com isso. Toda essa mobilidade, todo esse movimento microscópico dentro da água foi extremamente fascinante para ele, como deveria ser fascinante para todos nós até os dias de hoje. O que ele viu dentro da água, dentro da água daquela lagoa, foi o que a gente chama de células. Daí, olha só, exatamente 100 anos mais tarde, 1774, o padre jesuíta e naturalista italiano Bonaventura Corti foi o primeiro que descobriu que não apenas as células se movem, mas o material dentro das células também. Ele ficou doido. O padre Corti falou: existe célula nos vegetais, nas plantas, porque ele era botânico. E ele fala assim: sei que os fenômenos que anuncio são estranhos demais para serem acreditados a princípio. Vi duas correntes dentro de cada seção. Olha lá ele percebendo as células que se partem e se dividem. Uma das torrentes subia de um lado e descia do outro constantemente. E isso não uma vez, mas milhares de vezes, e por dias, e por semanas inteiras. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava descrevendo, entre outras coisas,
a observação dele de células se partindo em duas, formando novas células, um processo biológico incrível que a gente vai conversar a respeito logo. Uma terceira figura de extrema importância no avanço da compreensão da mobilidade das células, também chamada de motilidade biológica das células, veio mais recentemente do nosso amigo Shinya Inoue, que era biofísico e biólogo celular, não celular, mas no sentido de ser relativo à célula, ou algo formado de célula. Biólogo celular, esse Inoue, ele era um nipo-americano, membro da Academia Nacional de Ciências. Ele se utilizou da tal da microscopia de luz, um sistema que era relativamente novo na época para pesquisar a dinâmica dentro das células vivas e ver como que elas se dividiam e formavam outras células, como fazem até hoje. O cara era top. Ele descobriu que a célula, então, era ainda mais complicada do que os outros pensavam ser. Bem, a gente começa a entender que não só agora a água possui células, como descobriu Leeuwenhoek em 1674, não só plantas possuem células, como disse o botânico Bonaventura Corte em 1774, mas nós, seres humanos, também temos células. Muitas células. Somos formados por células e não só algumas células, mas trilhões delas. Só para a gente ser mais visual, a quantidade de células que você tem só no seu dedinho do pé é equivalente a uma casa de 280 metros quadrados, cheias de pequenas ervilhas, representando as células, do chão até o teto. E mais, por dentro de cada uma delas, elas se movem e há um mar de movimento dentro delas. Através da microscopia da luz, que foi largamente utilizado pelo Shinya Inoue, como eu falei, e outros progressos tecnológicos, a ciência agora avança ainda mais e consegue agora marcar as famosas proteínas dentro das células. Eu sei que você já ouviu falar bastante de proteínas, mas não dessa forma, talvez, como a gente vai falar agora. Do ponto de vista químico, as proteínas são de longe as moléculas mais complexas na estrutura que os biólogos, os cientistas conhecem, e mais também sofisticadas nas funções que elas exercem. O que são então as tão faladas proteínas? Proteínas são moléculas, mas são moléculas que produzem formas tridimensionais complexíssimas dentro da célula e que, em virtude disso, essas formas tridimensionais são capazes de realizar uma miríade de trabalho extremamente interessantes dentro da célula para manter ela viva. Você pode pensar em proteínas como as ferramentas na sua caixa de ferramentas, por exemplo. Na sua caixa de ferramentas tem um martelo, tem chave de fenda, tem um serrote. E cada uma dessas ferramentas tem uma função diferente com base no formato de cada uma, certo? Do mesmo jeito, as várias proteínas vão realizar diversos tipos de trabalho dentro da célula. E uma vez que a gente entendeu o básico do que é uma proteína, vamos diminuir um tamanho ainda um pouquinho mais? Do que essas proteínas são feitas? Proteínas são feitas de aminoácidos. É necessário pelo menos 20 aminoácidos para formar uma proteína. Proteínas têm geralmente entre 50 e 2 mil aminoácidos. Daí o negócio vai ficando cada vez mais interessante quando a gente vê que dentro do núcleo da célula, tem alguns outros lugares também, mas de forma geral, no núcleo da célula existe o famosíssimo DNA, Deoxyribonucleic Acid, e que obviamente em português é ácido desoxirribonucleico. Isso aí que ela falou. Qual é a função do DNA numa célula? Explicando de forma simplista, o DNA armazena informação genética, de genes, para um organismo funcionar, se desenvolver, para um organismo se reproduzir dentro da célula, para a célula se manter viva. Essas milhares de informações contidas no DNA, que são únicas para cada indivíduo, para cada pessoa desde a concepção, são passadas de geração em geração. Essas informações do DNA dentro das células são passadas de geração em geração. É por isso que a tua família se parece. As informações desse DNA
com o DNA da pessoa que você está gerando, ou que gerou você, são combinadas e gera um novo DNA com essas informações. Olha só, pensa nisso. Quando alguém falar que o que está no ventre da mulher ainda não é um ser humano por causa do tamanho ou por causa de qualquer outro motivo, só pensa nisso. Desde o momento da concepção, que o espermatozoide encontra um óvulo, um código único do DNA cheio de informações irrepetíveis é gerado. E que vai determinar a cor da pele, dos olhos, do cabelo, o formato do rosto, do corpo, a personalidade até do indivíduo e tudo mais. O DNA funciona como um manual de instruções exclusivo que torna cada organismo do teu corpo único. Não tem mais ninguém no planeta que tem exatamente o mesmo DNA que você. Não é incrível? Os cientistas já sabiam da existência do DNA desde os idos de 1860. Mas daí eles foram gradualmente descobrindo mais e mais e mais a respeito dessa molécula. Mas um dos avanços mais incríveis da história da biologia veio do biólogo americano James Watson e do físico inglês Francis Crick, em mais ou menos 1952, 53. Eles descobriram que o formato do DNA é uma hélice dupla tridimensional. Que complexidade maravilhosa! E mais, depois de mais ou menos uns 4 anos, 1957, o Crick teve esse incrível vislumbre e propôs que agora do lado de dentro do negócio, dessa hélice dupla chamada DNA, que tem esses pequenos pares de pininho ali no meio, você tá vendo? E que esses pininhos são, na verdade, códigos que funcionam exatamente como caracteres do alfabeto da nossa linguagem escrita. Ou então funcionam que nem caracteres digitais, tipo que nem os zeros e os uns numa seção de código de programação no computador. Os nucleotídeos são códigos, literalmente letras. O A, G, C e T. A, G, C, T. Que dão instruções exatas para as proteínas a respeito do que é para elas fazerem dentro das células. Transmissão de informações, letras, números, códigos, fique ligado. O interessante desse cara, Francis Crick, e que faz o negócio ser ainda mais fascinante é porque ele nem era biólogo. Não era, não. Ele estava fazendo um doutorado em física quando ele se juntou com Watson, mas no passado ele tinha sido, sabe o quê? Decifrador de código na Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha uma compreensão intuitiva já profunda do que era necessário para transmitir, armazenar, codificar informações. O cara era decifrador de código na Segunda Guerra Mundial. Só fazia isso na vida e tinha que ser bom para entrar no cargo. Quando o cara se deparou com a molécula do DNA que estava gerando informações, códigos em formatos de números, letras e tudo mais, ele falou, peraí, aqui eu tô em casa. Já vi isso por anos. Então a hipótese que Francis Crick estava apresentando é que o DNA está desempenhando funções por causa da capacidade dele de gerar informações ou de transmitir informações para construir todas aquelas proteínas dentro da célula que a gente está falando. E obviamente os arranjos desses códigos dos pares de pininhos lá, os nucleotídeos, são virtualmente infinitos. O DNA funciona que nem a tecnologia de uma fábrica. Você tem um engenheiro de frente para o computador que escreve os códigos num software especializado. Esses códigos programados saem do computador pelo cabo óptico digital. O código é recebido pela máquina que lê esse código, e daí essa máquina, talvez até num formato de robô, realiza a função dela de prensar uma peça para um automóvel ou de fazer um chocolate, ou seja lá o que for, qualquer outra função que a fábrica se especialize. É algo assim acontecendo dentro da célula por causa do DNA, só que inimaginavelmente mais avançado e eficiente do que qualquer sistema que a gente tem aqui na Terra. O nosso amigo Francis Crick descobriu que a função daqueles pares de pininhos, os nucleotídeos, a função deles não é determinada pelas propriedades físicas deles, não é pelos formatos deles ou pela massa deles, mas é determinada pelos arranjos desses nucleotídeos que produz códigos. E não é só um bolo de números sem sentido, são códigos funcionais, códigos que transmitem precisamente função. Hoje tudo isso é conhecido como código genético. E assim o que a gente tem é um sistema
sofisticadíssimo de armazenamento, transmissão e processamento de informação no coração, no núcleo de cada célula que você tem no seu corpo. Tem informações digitais, A, G, C e T, dirigindo a construção das proteínas e guiando essas proteínas nas coisas que elas têm que fazer. Você já ouviu falar do termo criptografia, que é aquele tipo de escrita secreta em cifra por meio de abreviaturas ou de sinais? Então, o Crick percebeu ali que o DNA tinha todos os recursos necessários para funcionar como um sistema de criptografia, mandar sinais criptográficos para as várias proteínas. Em seres humanos existem 3 bilhões de letras de pares de bases no DNA dentro da célula. A, G, C, T. Se fosse possível esticar uma única fita de DNA dentro da sua célula, ela ia ter 1,80 m de comprimento. De uma célula. Em matéria do poder de armazenamento de informações, então, é difícil até de descrever o que acontece dentro de uma única célula por causa do DNA. É o sistema de armazenamento de informações mais eficiente do universo. A ciência não pode nem começar a compreender a capacidade do DNA de conter informações. Em um de seus livros chamado The Blind and the Watchmaker, O Cego e o Relojoeiro, o biólogo britânico Richard Dawkins, indiscutivelmente o ateu mais vociferante do planeta, ele admite que a quantidade de informação no DNA de uma simples ameba é simplesmente o equivalente a cerca de 1000 conjuntos completos da Enciclopédia Britânica. É como se houvesse 1000 conjuntos dessa coleção dentro de uma célula de uma ameba. Não é nem de uma célula de um ser humano ainda. Bill Gates, fundador da Microsoft, que já foi o homem mais rico do planeta por quase 10 anos, trabalhando com codificação, números, informações, ele declarou: DNA é mais avançado do que qualquer software já criado. Mas de volta à incrível descoberta do nosso amiguinho Francis Crick, por anos tudo isso ainda era considerado na ciência só como uma hipótese. Hipótese. Time out. A chamada hipótese da sequência de Francis Crick. Esse Francis Crick tá demais. Mas daí, em decorrência dessa ainda chamada hipótese, por anos teve uma enxurrada de atividade nos laboratórios franceses, nos laboratórios do Reino Unido, nos laboratórios em parte dos Estados Unidos também, porque os caras começaram a ficar doido. O que? Dentro da célula, o DNA escreve códigos. Esses códigos são funcionais? Esses códigos geram funções? O quê? Os nucleotídeos, os pininhos lá do DNA, transmitem códigos de informações? Com informações? Daí o que é que aconteceu com todos os pesquisadores e as suas pesquisas em laboratórios ao redor do mundo? Concluíram que o nosso querido físico inglês estava certo. O que o Crick achava que as moléculas do DNA estavam fazendo, estavam mesmo. O DNA com aqueles pares de pininhos lá, os nucleotídeos, é realmente um tipo de escritor de códigos, é um transmissor de códigos que manda através desse sistema praticamente criptográfico informações incontáveis para as proteínas fazerem uma variedade de trabalhos lá importantes na célula, para manter a célula viva. Essa descoberta foi tão importante que os historiadores da ciência hoje chamam esse período de revolução biológica molecular. Os cientistas agora chegam à incrível conclusão de que o nosso corpo contém códigos digitais. De novo, o nosso corpo contém códigos digitais. Mas na verdade o problema começa aí, né? Por quê? Por causa das conclusões óbvias que todo mundo começa a temer e a tremer. Nessa época você já começa a ver uma tensão forte surgir no campo de biologia no mundo todo a respeito da origem da vida. E eu já te falo por quê. Interessante que exatamente no mesmo ano que o Watson e Crick estavam fazendo as primeiras descobertas a respeito do DNA ser um gerador de informações, né, em 1952 e 53,
O químico americano Stanley Miller, supervisionado pelo físico-químico Harold Urey, eles estavam fazendo experimentos na Universidade de Chicago, tentando provar que vida poderia vir sim de não vida, que é o que eles chamam hoje de abiogênese. O que eles fizeram para tentar provar de que vida, uma ameba, uma célula, pode vir de não vida? Eu te falo. Eles imaginaram como seria o estado químico da Terra antes de ter vida nela, e daí tentaram provar no laboratório que essas condições químicas pré-vida iriam de alguma forma favorecer umas reações químicas lá, e que essas reações químicas então iriam gerar aminoácidos sem a necessidade de um criador. Lembra dos aminoácidos que formam proteínas que a gente viu no começo? Eles até conseguiram os aminoácidos nesse experimento, e que na verdade todo mundo ficou feliz, né? Yay, a gente conseguiu aqui uma meia dúzia de aminoácidos sem um criador. Primeiro deixa eu te falar, esse experimento tá até hoje nos livros da escola que você ou que os teus filhos foram. O experimento de Miller e Urey. Na verdade, o mais engraçado é que ninguém quis ou quer falar até hoje que para que esse experimento pudesse ter sido feito para provar que vida vem de não vida, teve que ter dois criadores do experimento químico. Os criadores do experimento tiveram que ir na loja, comprar metano, comprar amônia, hidrogênio, colocar um H2O lá. Os criadores desse experimento tiveram que usar vários frascos que foram feitos por mãos humanas e cuidadosamente com as próprias mãos eles tiveram que colocar as quantidades certinhas de cada produto nesses frascos. O Miller e o Urey tiveram que eles mesmos conscientemente aquecer cada um desses frascos que eles separaram, daí induzir manualmente a evaporação dessa mistura. Tiveram que planejar uma forma de gerar faíscas elétricas para simular os relâmpagos lá que eles queriam, e daí manualmente resfriar a tal da atmosfera que eles criaram. Daí, para que a água agora condensada escorresse para dentro de um tanque que também tiveram que ir lá comprar na loja, eles formaram eles posicionaram um tipo de arapuca, assim, de uma trapeira em forma de U, para que aqueles elementos depois pudessem escoar para lá, para aquele tanque. Agora eu te pergunto, com o que é que esse planejamento todo mais se parece? Algo que a natureza pode fazer de forma não guiada e não planejada? Ou parece mais com uma mente que pode planejar tudo isso, toda essa estrutura? Nos livros de várias escolas ao redor do mundo falam que foi assim que originou a primeira vida na Terra. Metano, amônia, hidrogênio e água já estavam na Terra, ou seja lá de algum jeito que a gente não sabe. Daí um relâmpago de forma não guiada também atingiu aqueles elementos que haviam evaporado e agora condensados, resfriados, escorridos, que daí geraram aminoácidos que tornaram em proteínas e depois numa ameba e consequentemente em eu e você, em dinossauros e passarinhos. Mas o pior de tudo isso é que, como se não fosse bastante, paralelamente na mesma época, o que Francis Crick descobriu, nosso querido Francis Crick, descobriu que o negócio era ainda infinitamente mais complexo do que todo mundo já pensava. Literalmente todo mundo já pensava. Antes a galera tava toda feliz, né? Ah, descobrimos como aminoácidos podem ser gerados. O que pode ser mais fácil do que isso? Já conseguimos gerar uns 3, 4, agora tá perto de criar vida através de não vida. Sem mencionar de novo os fatos que eu já falei, que precisou de pelo menos uma mente, naquele caso 2, para rodar aquele famoso experimento químico-físico. Mas além disso, agora o negócio ficou bem pior. O mundo agora descobriu que, primeiro, para uma única proteína ser formada, precisa-se de pelo menos 20 aminoácidos. Mas esse é o menor dos problemas. O maior problema, o mais problemático de tudo, é que você agora tem que ligar esses aminoácidos de forma exata, precisa, correta, e a partir daí, como resultado dessa sequência, eles têm que agora se dobrar em formas tridimensionais exatas a fim de fazer os trabalhos que eles precisam fazer na célula. E tudo isso ainda precisa ser incorporado num sistema ainda maior de armazenamento e processamento de informação
para realmente produzir o que a gente conhece agora como uma célula simples. Daí você se pergunta, não é possível que um cientista consiga colocar 20 aminoácidos juntos para fazer uma proteína que se desdobre em um formato tridimensional e tudo mais o que a proteína precisa para fazer o trabalho dela? We do not know how to build even a simple bacterium. The simplest bacterium with its 256 protein coding genes, we have no idea how to build it. First of all, we don't know how to build the molecules, the 4 classes of molecules that are needed for it. We don't know how to, even if we had those 4 classes of molecules, assemble them even into the simplest of bacteriums. We don't know how to do that. Anybody who would say something contrary does not know what they are talking about. Show me the demonstration. Nobody has ever done it. And it's not because of lack of effort. It's not because of lack of will. First of all, they haven't been able to get the molecules to do this. And if they could make the molecules, even if we were to give them the molecules, they wouldn't have the information. There would be no inherent information in the DNA. But even if we gave them the DNA in the structure that they wanted, they wouldn't know how to put all the components together because of the sophistication within a cell. The interactomes, meaning that the interacting connectivity between the molecules, the van der Waals interactions, all of these have to be in the right place and in the right order for a cell to function. We don't even know how to define life, let alone knowing how to spark it to begin. So the Gedanken experiment is this. Even if I gave you all the components, even if I gave you all the amino acids, all the protein structures from those amino acids that you wanted, all the lipids in the purity that you wanted, the DNA, the RNA, even in the sequence that you wanted, so I'm even giving you the code, and all the nucleic acids. Can you now assemble a cell? Not in your individual laboratories, not in a prebiotic cesspool, but in your nice laboratory. And the answer is a resounding no. And if anybody claims otherwise, they do not know this area. Como em 1865 Charles Darwin, o pai da teoria da evolução, não tinha a mínima ideia da vasta complexidade de uma célula, como nenhum outro profissional da ciência saberia naquela época, o Darwin disse que mudanças na célula ocorrem de forma natural. Na mente dele, com o conhecimento limitado que ele tinha a respeito de células, as mudanças na célula não precisavam nem ser guiadas por nada. É só uma questão de seleção natural. Como era o famoso termo que ele usava, né? Seleção natural. O gene mais forte vai sobrepujar o mais fraco e é assim que as células se reproduzem, é assim que elas sobrevivem. Eu tenho que dar uma rápida ênfase aqui em um dos condecorados cientistas no assunto evolução. A teoria de que nada foi criado, tudo foi evoluído de formas menores. Quando você puder dar uma olhada nos estudos profundíssimos do diretor associado do Centro de Ciência e Cultura, Dr. Casey Luskin, que é geólogo, pós-graduado em Ciência e Direito, com expertise nas dimensões científicas e jurídicas do debate sobre a evolução. Ele estudou a teoria da evolução extensivamente nos níveis de graduação e pós-graduação. Ele faz uma longa explanação no caso do Darwin e seus contemporâneos, e do quanto que eles não estavam conscientes da complexidade de uma célula. Eles falavam que era complexa, mas nem de perto o quanto hoje a gente sabe do nível dessa complexidade. Como não dava para saber mesmo naquela época. O Dr. Casey aponta para os escritos de Darwin, citando o filósofo favorito dele, que era o G.H. Lewis. E esse Lewis, que era tipo um mentor do Darwin, ele dizia que uma célula, do jeito que ele descrevia uma célula, na época chamava de citoplasma, ele falou, era a forma mais simples de vida. Chamou a célula de a forma mais simples de vida. Ele falou que era um pedaço microscópico de substância gelatinosa. Ele falou que a célula era desprovida de textura e desprovida de órgãos, com nenhum traço de organização. Olha só. E também que uma célula procariótica era um pedaço sem forma de matéria albuminosa, que quer dizer uma matéria viscosa. Darwin ele inventou um termo técnico para descrever as células, que ele não compreendia, que era o famoso termo gêmula. Ele falava que as células produziam umas partículas lá e que dessas partículas tinham umas fêmeas e outras machas e que então elas geravam um novo organismo e tudo mais, a tal da pangênese.
mas que hoje é um conceito oficialmente descreditado e desacreditado também. Eu geralmente desconfio de tudo aquilo que vem do Wikipedia e eu evito citar esse site como fonte de qualquer coisa, mas até esse site explica corretamente que as gêmulas eram partículas imaginadas propostas por Charles Darwin, como que na teoria dele do tal do pangênese. Darwin inventou as gêmulas como um mecanismo para explicar os processos que ele cria na época. A teoria dele se mostrou errada. As gêmulas não existem. Eu nem tô necessariamente, na verdade, pegando no pé dele, tanto por pelo menos ele tentar confabular sobre o assunto de algum jeito. Porque naquela época ninguém nem poderia, nem conseguiria saber da vastidão, da complexidade de uma célula, por exemplo. Muito menos qualquer coisa sobre o DNA ou qualquer coisa parecida. Por outro lado, se alguém está tentando afirmar que Darwin tinha uma compreensão precisa da complexidade celular, as gêmulas não são um bom lugar para se começar. Os livros da escola aonde você e o teu filho vai ensina hoje que todo ser vivente da Terra veio de uma ameba. Simplesmente porque Darwin, que não entendia o que uma ameba era, disse que era assim. Hoje usam essa teoria do Darwin chamada de evolução de espécies, de como eu já disse mais cedo nesse vídeo. É uma teoria que quer dizer que toda a vida na Terra começou com formas simples e depois foi evoluindo. Teoria que também cunhou o termo seleção natural, que é a ideia de que organismos mais fracos são sobrepujados pelos mais fortes para a sobrevivência. Que é interessante o quanto racistas como Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, Margaret Sanger, a que inventou a maior agência de aborto do mundo, a Planned Parenthood. But from my view, I believe that there should be no more babies. E vários outros exterminadores de raça na história do século XIX se utilizaram do conceito de Darwin, de que o mais forte deve sobrepujar o mais fraco para exterminar o que eles diziam ser a escória da população, os negros, judeus, crianças de pobres. Mas isso fica para um próximo vídeo. Depois, mais tarde, quando foram conhecendo mais o que a célula é e o que ela faz, eles usaram esse mesmo conceito para falar que as células também passam por esse processo de evolução e seleção natural e sofrem mutações. Por isso que a gente veio de uma ameba. A gente foi evoluindo de uma forma simples para a forma mais complexa. De novo, algumas mutações na biologia são reais, é para valer. Acontece para valer o tempo todo. Mas a ideia pregada dos caras aqui hoje é que então mutações não guiadas, não dirigidas, não planejadas ocorrem na célula, daí a tal seleção natural vai determinar, por exemplo, quais os aminoácidos tem que se encaixar para formar uma proteína que funcione. Daí, de forma não guiada, o DNA dentro daquela célula vai se arranjar sozinho e transmitir informações criptográficas extremamente precisas para aquela proteína desempenhar o papel exato que ela tem que cumprir. Tudo sem planejamento algum. De forma não guiada, de forma natural, de forma aleatória. Então vamos colocar isso à prova? Quão provável que é mudanças genéticas aleatórias produzirem algo novo, mesmo que seja algo tão modesto quanto uma única proteína com uma nova função? Tem probabilidade disso acontecer? Everything we know about software shows that random changes in a section of functional code or functional information is going to degrade that information long before you ever get to something fundamentally new. Information in DNA is also essentially typographic or digital, and there are far more ways to go wrong in arranging those characters than there are ways to go right. And so as you begin to randomly change them, you inevitably fall into a non-functional abyss long before you ever generate anything fundamentally new. Alguns cientistas já fizeram uns cálculos parecidos aí, mas um dos especialistas mais conhecidos, respeitados e condecorados no assunto é o biólogo molecular da cidade de Seattle, Dr. Douglas Axe. Ele realizou vários experimentos que permitissem que ele calculasse a possibilidade de mutações não guiadas gerar uma única modesta proteína. E aqui ele fala dos resultados. In our lab work, we've asked how rare or how common functional proteins are within the space of possibilities.
Doing experiments and calculations, we found that they're exceedingly rare, like 1 in 10 to the 74th power rare. To get a feel for those odds, imagine that somebody hid one atom somewhere within the Milky Way galaxy, and you, blindfolded by chance, are supposed to pick one atom and hope that it's the right one. Those odds would be better than the odds for the protein. Até para aqueles que creem que a idade da Terra é de bilhões de anos, que não é o meu caso, é interessante ver que nos cálculos do Dr. X, se você colocar todas as chances de mutações genéticas por sorte em todas as formas de vida na Terra, ele descobriu que não daria para formar nenhuma nova estrutura de proteína funcional. Não uma, nenhuma, zero. Uma chance em 10 elevada à 74ª potência. Alguns de vocês talvez ainda estejam falando, então ainda existe uma chance? Aqueles que creem que já que existe uma chance em 10 elevado à 74ª potência, então ainda existe esperança para uma proteína ser formada através de mutações por sorte, de forma não guiada, não planejada. Isso daí pra mim soa que nem o Jim Carrey naquele filme, quando ele pergunta pra mulher que ele é apaixonado se ele tem alguma chance com ela. What are my chances? Not good. You mean not good like 1 out of 100? I'd say more like 1 out of a million. So you're telling me there's a chance? Yeah! O caso fica ainda um pouquinho pior se você pensar que são necessárias não uma proteína. Por enquanto a gente está falando de uma proteína, mas são necessárias milhares de proteínas distintas para construir qualquer tipo de vida complexa, como a de um ser humano, por exemplo. E fora que muitas dessas proteínas são únicas, são singulares, são excepcionais para cada forma de vida. Então, assim, dessa forma, a gente passa do improvável, do uma chance em 10 elevado à 70ª potência, ao basicamente impossível para aminoácidos se formarem em uma única proteína e o DNA com os seus nucleotídeos gerarem códigos e informações para que as partes das células continuem vivas e ainda se reproduzam. É matematicamente impossível. Qual é a explicação mais plausível para a origem, informação e codificação? O geólogo escocês Charles Lyell, geólogo que quer dizer aquele que estuda a ciência da estrutura da Terra e tudo mais, que foi grande influenciador também do Charles Darwin, da teoria da evolução. E mais tarde o próprio Darwin repetiu a ideia. Muito interessante. Ele diz que a forma mais fácil de entender a ciência quando várias opções são apresentadas é escolher a mais simples das explanações. Não é postulando ideias em cima de ideias em cima de ideias que vão se tornando cada vez mais complexas e emaranhadas e ininteligíveis. Se a gente quiser entender o nosso passado, é só a gente olhar para o nosso presente. Tem até um princípio da filosofia clássica a respeito disso que chama navalha de Ockham, Occam's Razor, ou a gente chama também de a lei da parcimônia, né, que é usada até hoje. É o princípio da solução de problemas e fala assim que as entidades no sentido de os elementos, não devem ser multiplicadas além da necessidade. As entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade. Em outras palavras, se você é apresentado com uma gama de soluções para um problema, não escolha aquele que é o mais emaranhado, embaraçado, que depende de imaginações, de que talvez hipótese em cima de hipótese, que para resolver você tem que postular inúmeros caminhos para chegar na solução sem necessidade. Não. Você escolhe o caminho necessário e, obviamente, o mais claro. Esse é o princípio filosófico da solução de problemas chamado navalha de Ockham. Com esse princípio, o princípio qual o próprio Charles Darwin se utilizou, o que é que a gente sabe hoje do nosso presente a respeito da raiz da onde vêm códigos e informações que geram funções? Tudo que a gente sabe da nossa experiência diária, uniforme e repetida, a base de todo o raciocínio científico, inclusive,
é que sempre que a gente encontra informações, seja lá numa seção de software, ou seja lá num parágrafo num livro, ou seja numa inscrição hieroglífica, e a gente rastreia essa informação de volta, a sua fonte final a gente sempre acaba onde? Numa mente. Não num processo da natureza, não num processo materialista aleatório. Rastreando de volta, a gente vai sempre pousar numa mente. Essa é a nossa experiência diária, uniforme e repetida. O programa de software requer um programador. A informação no DNA, eu argumento, requer um programador mestre. Simples. Natureza por si só não gera informações. Natureza gera desenhos, padronagens, gera arquétipos e todo tipo que a gente chama de arte padronizada. Agora, como eu falei agora há pouco, tudo que a gente sabe da nossa experiência diária, uniforme e repetida, é que informações, códigos, sempre vêm de mentes. A nossa cabeça imediatamente reconhece o trabalho de uma mente toda vez que há informações na nossa frente. Você já percebeu? Se você estiver andando na beira da praia, andando ali do lado da água, tal, as ondas vão fazer lindos desenhos na areia, né? As ondas vão fazer padrões ondulados, redondinhos, bonitinhos, uns estilos de contornos lindos. E você vai sem dúvida admirar a natureza pelo que ela é e o que ela pode fazer. Mas se mais para frente nessa mesma praia você olha para o lado e vê na areia um coração com uma flecha atravessada no meio, e no centro dele você vê letras que juntas dizem João ama Maria, você nunca vai dizer, uau, as ondas do mar fizeram um ótimo trabalho nessa tarde, não? É claro que não, porque natureza não produz informação, mentes produzem informação. Posso repetir pela terceira vez? Tudo que a gente sabe da nossa experiência diária, uniforme e repetida, a base de todo o raciocínio científico é que sempre que encontramos informações e rastreamos ela de volta à fonte, sempre vamos acabar em uma mente. Então, com essa mentalidade, com esse poder de observação natural que nos foi dado, observando o presente para entender o passado, teoria do próprio Charles Darwin, utilizando o princípio da navalha de Ockham, onde entidades não devem ser multiplicadas além da necessidade, em outras palavras, a solução mais simples é a que deve fazer mais sentido, a gente pode concluir sem medo de que a explicação mais plausível para o fato do DNA ser um código digital que gera informações complexas e que transmitem dados para uma miríade de proteínas fazer o trabalho delas como na tecnologia de uma fábrica, de que o fato de que o DNA funciona como caracteres de um alfabeto, ou como os números 0 e 1 numa programação de software, o fato de que somente mentes geram informações, a gente pode concluir com bastante confiança que a origem mais lógica do DNA e da complexidade informativa geral de uma célula vem de um agente consciente e não de um processo material não guiado. Há 100% das vezes uma inteligência por detrás de informações e de códigos. Está sobre o materialista, o neodarwinista, o ateu, o ônus da prova. Eles que têm que provar que os códigos não tiveram um codificador. Eles que têm que provar que o programa, o mais complexo que o mundo já viu, não teve um programador. O materialista que crê que só existe matéria tem que provar que as informações não vieram de uma mente. Está sobre eles o ônus da prova. Por outro lado, aqueles que entendem que informações e códigos sempre vêm de um agente inteligente, e quanto mais complexos os códigos, mais inteligente o agente, o programador precisa ser, não precisa ter medo nenhum de contradição, porque simplesmente não existe uma explicação melhor sendo oferecida por aqueles que formulam teorias químicas da evolução da vida, dizendo que tudo isso acontece de forma não guiada, de forma não planejada, não direcionada. Essa teoria de que vida pode surgir de não vida, que é chamada de a biogênese, mas que esse é um assunto para o próximo vídeo também. Eu começo a fechar o nosso podcast de hoje perguntando para vocês se os processos materialistas de mutação e seleção natural não são capazes de produzir informação biológica necessária para a vida dentro de uma célula,
Então, de onde que essas informações biológicas vieram? Quando cientistas que se apoiam no materialismo sendo a teoria de que tudo que a gente vê ao nosso redor é só matéria, ou pode ser explicado por origens materiais. Quando cientistas que se apoiam no materialismo são apresentados com essas evidências todas que a gente falou hoje, e que consequentemente colidem de frente com o darwinismo, a maioria deles se apegam na crença da evolução, negando o que a ciência descobriu, de que na fundação da vida existe um código tão complexo e avançado que desafia qualquer sorte ou o acaso, de tal forma que a chance não tem a mínima chance. O materialista não abre espaço para a possibilidade de que nós fomos criados por uma inteligência muito mais sofisticada do que o mais genial dos programas. Em vez disso, ele opta por limitar as investigações dele a uma visão de mundo extremamente materialista, porque ele já resolveu de antemão que não há nada além da matéria. A razão pelo qual o design inteligente fornece uma boa explicação científica e filosófica para a origem da informação necessária para construir novas proteínas e novas formas de vida animal é que a gente sabe por experiência que informação sempre surge de uma fonte inteligente, sem exceção. Sem exceção. Então, dessa forma, a descoberta da informação na fundação da vida, no DNA e em toda a complexidade da célula descoberta por Watson e Crick, e depois, obviamente, substanciada por anos e anos a fio em laboratórios ao redor do mundo, deixa a gente confiante e confortável de afirmarmos que a melhor explicação para tudo isso é que uma mente projetista inteligente foi a criadora, a mente geradora dessas informações biológicas. Mesmo porque nem tem outra teoria que possa competir com ela no mesmo nível de qualquer forma. Daí, talvez alguns manuscritos antigos comecem a fazer sentido para muitos de novo. E a gente começa a entender que talvez estavam oferecendo clareza sobre o assunto da origem da complexidade da célula desde mais de 2000 anos atrás. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido. A palavra entretecido aqui dessa tradução quer dizer trançado e tecido. Também entrançado, entrelaçado. Todas essas ideias sugerindo que esse Criador constituiu cada célula do teu corpo à mão, desde o ventre da tua mãe. Não tem como não pensar o quão especial você e cada indivíduo nesse planeta foi formado. De acordo com os mesmos manuscritos, apesar do pecado que entrou no mundo e manchou o resultado físico dessa perfeição divina na Terra, com doenças e imperfeições e assim por diante, mas cada vida ainda tem um propósito na história pelo Criador. Da mesma forma que cada célula do nosso corpo tem um propósito específico por ele. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Os olhos desse Criador assistem a gente antes da nossa concepção. Quando o espermatozoide encontra o óvulo, é esse Criador que propicia um DNA único, cheio de funções criptográficas com os códigos de cada um daqueles núcleos celulares que ninguém no mundo teve, tem ou terá. Você é único. Da mesma forma que os cientistas hoje têm descoberto o quão avançado a tecnologia biológica é, e esses profissionais têm se prostrado ao fato de que há tanta coisa que a gente não sabe no campo da ciência, da mesma forma o autor aqui nesse texto de mais de 2000 anos atrás, ele se prostra diante do seu Criador em reconhecimento à sua própria limitação e à grandeza de quem criou ele de forma tão excelente. E ele fala: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Isso é o que os cientistas faziam no passado. O entendimento de que a ciência honesta te achega mais perto do Criador e não ao contrário, era uma mentalidade comum dos grandes pensadores e dos pesquisadores do passado.
Nicolaus Copérnicos, o famoso matemático, astrônomo, médico, estudioso de clássicos, tradutor, governador, diplomata e economista do século XV, foi o que formulou o modelo do universo que colocou o Sol ao invés da Terra no centro da galáxia, dando a primeira ideia do que hoje a gente conhece como Sistema Solar. Esse gênio que influenciou para sempre a nossa história declarou: o universo, forjado para nós por um Criador extremamente bom e ordenado. Tenho certeza que você já ouviu falar do Galileu Galilei, o grande astrônomo, físico e engenheiro italiano que tem sido por anos chamado de o pai da astronomia observacional, da física moderna, do método científico e da ciência moderna. Galileu, ele estudou profundamente velocidade, gravidade, queda livre, o princípio da relatividade, o princípio da inércia, movimento de projéteis e várias outras contribuições que influenciaram a ciência até os dias de hoje. Quando o assunto era matemática, Galileu Galilei falava assim: as leis da natureza são escritas pela mão de Deus na linguagem da matemática. Outra frase dele vai assim: a matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo. É quase que impossível você nunca ter ouvido falar do estupendo gênio inglês Isaac Newton, matemático, físico, astrônomo, amplamente reconhecido como um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos. E também entre os cientistas mais influentes da história. Ele foi o formulador da lei universal da gravidade nos idos de 1700. Newton declarava frases como: eu acredito que quanto mais eu estudo ciência, mais eu acredito em Deus. Eu amo essa daqui. Ele fala: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem coloca os planetas em movimento. Essa daqui também é ótima. Ele fala: na ausência de outra prova, apenas o polegar já me convenceria da existência de Deus. O astrônomo, matemático e filósofo natural e escritor de música, inclusive, o alemão Johannes Kepler, foi quem descobriu a lei do movimento planetário no século XVII. Como exatamente os planetas se movimentam, e é por causa disso que a gente hoje, inclusive, pode lançar um foguete no espaço e saber com certeza que movimento ele tem que fazer, seja lá durante quanto tempo, para chegar no destino sem colidir com nenhum astro no espaço. E o Kepler disse assim: a ciência é o processo de pensar os pensamentos de Deus segundo ele. Outra frase dele: meu maior desejo é que eu possa perceber o Deus que encontro em todos os lugares do mundo externo, da mesma maneira também no meu interior e por dentro de mim. Kepler também disse assim: como nós, astrônomos, somos sacerdotes do Deus Supremo em relação ao livro da natureza, convém que pensemos não na glória de nossas mentes, mas antes de tudo, na glória de Deus. Obviamente, centenas de anos antes de todas essas grandes figuras influentes, um apóstolo residindo na Grécia escreveu assim para um grupo lá em Roma: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Posso parafrasear esse texto aqui dos antigos? O dedo do Criador sempre esteve e está em todos os lugares ao nosso redor, na força dos ventos, na impetuosidade dos mares, no esplendor do firmamento e na complexa e estarrecedora diversidade de vida na Terra. O dedo do Criador está não só ao redor de nós, mas também dentro de nós. Com o rápido avanço da ciência, a complexidade de uma célula, a descoberta do DNA como sendo um gerador de códigos responsável por trabalhos genéticos essenciais para a vida, como diz esse texto, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos. E por causa que o Criador pode ser claramente observado através da sua criação, nós estamos nessa terra sem a desculpa de não o vermos face a face. Ninguém tem essa desculpa. Mais uma vez,
Tudo o que sabemos de nossa experiência uniforme e repetida, a base de todo o raciocínio científico, é que sempre que encontramos informações e rastreamos essa informação de volta à sua fonte final, sempre chegamos a uma mente, não a um processo material. Todo código com função precisa de um codificador. Todo programa precisa de um programador. Toda informação é gerada por uma mente. O DNA gera informação e transmite códigos. Portanto, a explicação mais plausível para a origem dessas informações é que veio de uma entidade incompreensivelmente mais poderosa do que as informações que foram geradas. Porque códigos são sempre programados por uma mente inteligente. Quanto mais complexos forem os códigos e as informações, mais inteligente a mente deve ser. Eu te desafio hoje a considerar que o portador dessa mente inimaginavelmente poderosa, que gera códigos e informações para a sustentação de cada célula do nosso corpo, a fim de que tenhamos vida, é o Deus da Bíblia. Deus.